Cada dia que passa, a CPI do circo parece que tem mais palhaço no picadeiro. E hoje foi a vez de Cátia Abreu, que é senadora por Tocantins. Quem é Cátia Abreu? Ela já foi deputada, ela já foi ministra da Dilma, ela já foi vice do Ciro Gomes e atacou o ministro de todas as formas, não deixou ele falar quase nada, muito pouco. Na verdade, ela só atacou o ministro, ela não perguntou nada. Ela estava com o intuito de simplesmente atacar o ministro, o ex-ministro Ernesto Araújo. Eu vou mostrar um pedaço para vocês da Inquisição que a senadora Cátia Abreu fez, e depois eu vou mostrar quem é Cátia Abreu. Senhor presidente, eu vou direto aos fatos. Primeiramente, para esclarecer a nossa audiência na TV Senado, que é muito concorrida, que nós estamos aqui nessa CPI com alguns objetivos diversos. Existe o objetivo e o foco da CPI para identificar qual foi a causa, quem foram os responsáveis pela morte de 500 mil pessoas, praticamente. E claro que a CPI também permite a busca de desvio de recurso, de corrupção, aquilo que cada um aqui entender ser mais importante. E eu creio que para a maioria da CPI, dos membros da CPI, o que tem valido mais para cada um deles, na sua maioria, é encontrar os responsáveis e responder ao Brasil e às famílias dos mortos quem foram os responsáveis do governo que permitiram que essa calamidade pudesse acontecer. Ninguém discute que o Brasil teve uma infinidade, uma enormidade de mortes que o mundo inteiro discute se deveria ter ocorrido caso nós tivéssemos procedido de outra forma. Nós não sabemos quem são os responsáveis ainda. Nós estamos aqui para descobrir. Então, a primeira contradição da senadora, ela fala: nós vamos procurar os responsáveis pelo governo, mas nós não sabemos ainda quem são os responsáveis. Olha só, a contradição dela já começa por aí. Para fornecer informações, nós devemos isso às mais de 437 mil famílias que estão com seus entes enterrados e aqueles outros que estão com seus entes na UTI, como é o caso do meu sobrinho e de tantos outros anônimos e amigos deste país afora. Nós devemos isso a esses cidadãos, porque eles acompanham pela internet o descalabro que aconteceu no... Pessoal, a gente começa a assistir, começa assim, sabe, subir assim, uma coisa, a pessoa chegar e fazer palanque em cima de pessoas que morreram, fazendo isso é política que eles estão fazendo, em cima de pessoas que morreram. Elas estão querendo culpar uma pessoa, o Jair Bolsonaro, nós sabemos disso, o relatório do Renan já está pronto. E vocês vão ver a demagogia, né, barata, principalmente dessa senadora, que eu vou mostrar quem que ela é, vocês vão ver quem é essa pessoa que se paga de moralista, e eu vou desmascarar ela aqui para vocês. Brasil com relação a essas mortes. Eu poderia citar aqui, mas ela vai vir aqui. 2 cientistas que disseram que se nós tivéssemos agido diferente, 1/3 a menos, no mínimo, de pessoas não teriam morrido nessa pandemia. Então, eu particularmente quero sim encontrar toda a corrupção que possa ter sido praticada no Tocantins, que é o meu estado. Mas, em primeiro lugar, eu quero descobrir, antes de mais nada, quem foram os responsáveis pelas mortes dos brasileiros e dos tocantinenses até agora. Então eu gostaria de deixar isso claro para a nossa audiência, que nós não estamos desviando do assunto da CPI. Nós estamos aqui acusando o governo federal de corrupção. Nós estamos atrás dos membros do governo federal que permitiram um número exorbitante de mortes, óbitos até agora. De uma economia que faliu ainda mais por conta de uma pandemia prolongada e mal administrada, 26 milhões de desempregados, empresas fechando, uma economia no chão, um endividamento das famílias exorbitante, tudo é um complexo que precisa... Os empregos, tem um monte de milhões de desempregados passando fome. O que o Bolsonaro falou no começo de 2020? O que ele falou? Que tem o vírus, sim, o vírus existe,
Mas nós temos que nos preocuparmos também com os empregos, porque a fome também mata. Então agora, você vê, é tudo demagogia, falando eles querem saber quem é o culpado. Aí uma hora ela acusa o governo, aí depois ela fala que não é o governo, quer saber no geral. Eles não querem saber em geral nada, eles querem só investigar o governo federal, já é o objetivo deles, eles já falaram isso. O Renan Calheiros já tem o relatório pronto, acusando o nosso presidente Jair Bolsonaro. Agora a culpa é do Bolsonaro, que fechou, que lacraram porta de comércio, que só aqui em São Paulo, onde eu moro, aqui em Santo André, principalmente aqui na cidade que eu moro, as ruas estão tudo fechadas, os comércios. Você passa em avenida comercial, estão todos fechados, faliram. Por quê? Por causa do lockdown, que não tem comprovação científica nenhuma. Não tem nada provado cientificamente que o lockdown funciona. Então já começa daí que o lockdown não funciona, está errado. Não tem nada assim provado cientificamente, nada, que o lockdown funciona. Isolamento social, sim, eu sou totalmente de acordo. Se você pode ficar em casa, você fica. Se você for em algum local e não se aglomerar, ótimo. Você tem que evitar aglomeração. Não vai visitar seu pai, ou então vai no portão, conversa com ele. Conversa com a sua irmã pelo WhatsApp, ou então para no portão de carro, né? Conversa, e aí, tudo bem e tal. Com responsabilidade. E não proibir as pessoas de irem trabalhar. Poderia ser evitado tudo isso. Mas quem proibiu o Bolsonaro de tomar essas decisões, que seria que ele tomaria, foi o STF. Está lá em abril de 2020, tem a lei. Tá, é que eu não tenho aqui agora, senão eu vou mostrar para vocês. Quem tem obrigações de fechar comércio ou abrir são prefeitos e governadores. O governo federal só pode mandar dinheiro. Responsabilizado, encontrado aqueles que nos prejudicaram. E eu vejo, senhor Ernesto, que eu sou psicóloga de formação, mas na verdade sou muito mais uma mulher do campo, da roça, com muito orgulho. Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é uma CPI que eu saiba é para você fazer pergunta, não para você ficar atacando uma pessoa. Que nem ela ficou fazendo durante 21 minutos, que eu não vou mostrar para vocês. Tá? Ela atacando o ministro esse tempo todo. Ele praticamente não falou. Ela não perguntou, por que tal vacina, por que tal remédio, por que tal embaixada. Ele foi ministro das Relações Exteriores, MRE. Esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais. Ó que ridículo. Então o governo Bolsonaro não tem crédito. O governo Bolsonaro não incentivou, não protegeu as empresas, né? Não fez o auxílio emergencial. É ridículo, chega a ser patético. Né? E eu descobri que essa senhora, ela na verdade ela é uma comunista disfarçada. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, eu gostaria de lembrar o senhor de algumas coisas. Talvez isso lhe refresque a memória. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan... Pessoal, presta atenção, ela agora defendendo a China, que é onde eu quero chegar também, tá?
que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan ou nós poderemos chamar aqui o Dr. Dimas Covas para poder testemunhar. Então, ela não falou desse contrato que é sigiloso, que o Dória fez com a fabricante da Coronavac. Ela não citou isso aí na CPI, por quê? É engraçado, né? Ela está dando crédito para o Dória, que comprou com o dinheiro do governo federal, do Ministério da Saúde. O Dória não deu um centavo. Quem repassou dinheiro para comprar a Coronavac foi o governo federal, o Ministério da Saúde. É só você entrar lá e ver. Se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85% para desgosto de alguns, a vacina veio da China. Eu quero aqui esclarecer uma pergunta de um colega senador que o senhor não soube responder, e engraçado isso. A empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. Então eu vou lhe informar, senhor Ernesto. A Sinovac, que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou a Sinovac e fez o acordo. E por que a Sinopharm não foi procurada? A Sinopharm, senador Renan, presidente Omar, já está autorizada no Brasil como a Moderna. Por que esse preconceito com vacina? Por que a insistência num medicamento que no início muitos gostariam que fosse ótimo? Mentira, isso é mentira, preconceito com vacina não existe. O Bolsonaro já começou desde março já do ano passado. Ele criou o consórcio, tem o Covaxin, que inclusive o ministro vai falar, e também com a Universidade de Oxford para produzir a vacina da AstraZeneca. Então não tem preconceito com vacina. Eu não sei de onde ela tira essas coisas. Quem tem preconceito com vacina? O Bolsonaro alguma vez falou? Ah, não, eu não quero vacina aqui no Brasil. Entendeu? Ele defende sim o tratamento alternativo indicado por um médico. Entendeu? E aquele remedinho que eu não posso falar o nome, ele nunca falou para ninguém tomar. Ele disse que ele tomou, ele não falou para você tomar. Ou para o seu vizinho, ou para sua avó, sua mãe. Toma quem quer. Eu quero lembrar ainda que o senhor está esquecido, porque a sua memória não é boa, uma reunião ministerial que houve no Palácio, aonde foram ditas algumas coisas e foi pedido a abertura dessas falas nessa reunião ministerial. E o ministro Celso de Mello autorizou. E a AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado. Pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo. E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria. Então, pediram para quem? Para o Celso de Mello, que já se aposentou, ministro esquerdista do STF. Olha para quem eles pedem, né? Tipo assim, eles querem governar o país, porque eles não ganharam a eleição, quem ganhou foi o Bolsonaro. Eles querem governar através do quê? Do STF. É uma vergonha. Aonde o senhor atacava fortemente a China e, portanto, o ministro Celso de Mello, graças a Deus, permitiu a retirada da sua fala, porque só estava fazendo bonito para a família Bolsonaro, mas na verdade ia fazer muito mal ao país. E eu gostaria que o senhor tivesse coragem, podia repetir qual foi as palavras que o senhor disse lá, porque nós poderemos pedir pela CPI a quebra desse sigilo e ver quais foram as palavras ditas naquela reunião ministerial. Vocês perceberam uma coisa? A gente, tem 10 minutos de vídeo, 10 minutos e 43 segundos. Ela não fez uma pergunta, ela está atacando o ex-ministro Ernesto Araújo há 10 minutos e não fez uma pergunta que fosse interessante para a CPI. Vocês estão entendendo? Presta atenção, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem é a senhora Cátia Abreu. Vocês vão ficar arrepiados. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac.
E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. Eu gostaria de ditar aqui, senhor presidente, para refrescar a memória do ministro, do ex-ministro, do ex-chanceler. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. O então ex-chanceler disse ainda que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar com a América Latina, com a Europa e com os BRICS, em vez de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. De fato, aspas sua, meu senhor, a China passou a ser o grande parceiro comercial do Brasil. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado. Ele é ousado mesmo. Tem que ser ousado. Porque nós sabemos quem que é a China. Eu vou falar para vocês também daqui a pouco quem que é a China. Tá? Quem precisa da gente é a China. Nós não precisamos da China. Tá? Nós não precisamos de nada da China. Quem precisa alimentar 1 bilhão e 300 milhões e 400 milhões de pessoas são os chineses. Eles não têm terras cultiváveis para produzir soja, produzir proteínas animais. Eles não têm. Eles têm que comprar de quem? Do Brasil. Minério de ferro, eles não têm. Muito corajoso. Em algum momento o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria livremente, a liberdade, o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Eu me lembro como se fosse hoje o governo do PT, as críticas que os opositores faziam de que era uma diplomacia preconceituosa e direcionada a questões políticas e ideológicas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E até por alguns momentos eu acreditava nisso. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo preconceito? Então o PT não foi uma política ideológica? O PT se aliou ao o pior lixo do mundo, né, que é os comunistas, Cuba, Venezuela, tá, Bolívia, né, estava o Evo Morales, né, o terrorista. Você pega o Hamas, eles defendem o Hamas até hoje. Você pega lá a postagem deles defendendo, falando que Israel está atacando Hamas. Hamas, grupo terrorista, olha o tipo de gente que eles defendem. Né? Aqui na América do Sul era o Mojica, presidente do Uruguai, que foi chutado. Era comunista. Tá? E essa era a política do Brasil, na época do governo esquerdista, que destruiu o nosso país, que deu nosso dinheiro para todos os países comunistas. Você pega lá Angola, você pega Nicarágua na época, aí você pega, aqui também tem a Venezuela, a Argentina, fez obra em todos esses países com o nosso dinheiro. Cadê o nosso dinheiro de volta? A Venezuela está devendo 10 bilhões. Quem que vai pagar isso? Somos nós. É a política externa do PT. É a ideologia, sim. Ela fala que não, mas é. Nós estamos vivendo ideologia ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. Senhor presidente, ainda lembro aqui, reitero, o seu artigo. Chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou
a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Tá bom, chega de ouvir essa mulher. Então, comunavírus, de onde que veio o vírus? Ah, veio daqui da minha vila? Não, veio da sua vila? Não veio, né? A gente sabe que o vírus veio de Wuhan, todos sabemos que o vírus veio da China, tá? Ninguém é besta, as pessoas não são idiotas. Todo mundo sabe que já em dezembro, em outubro de 2019 já começou, e começou a se espalhar pelo mundo em janeiro, e fevereiro chegou no Brasil e se espalhou em março de 2020. Agora eu vou mostrar para vocês quem realmente é agora. Eu vou começar a mostrar quem é a Cátia Abreu. Ficou 15 minutos falando, metendo pau no ex-ministro Ernesto Araújo e não fez uma pergunta. Então essa CPI para quê? Para atacar as pessoas? Isso é um circo, é uma palhaçada. Olha aí quem é a Cátia Abreu. Olha aí para vocês verem. Um agricultor em busca do passado. Eu tô lá fora, mas meu sonho só é aqui. Até na hora de trovejar, dar uma chuva, a gente lembra certinho onde tá os pais da gente enterrados. Quase 7 décadas deixadas para trás. O governo desapropriou aí, dividiu em lote, inclusive esse aqui botou o nome que era deputado na época, hoje senadora, hoje já é ministra. Essas porções de terra foram destinadas a grandes produtores, a preços praticados fora de mercado à época. O que se viu, na verdade, nesse projeto de desapropriação não foi uma realização de reforma agrária, mas uma reforma agrária às avessas. Juarez Vieira Reis, 66 anos, pequeno produtor rural, nasceu na própria fazenda onde se criou, uma vida dedicada à agricultura familiar. Cátia Regina Abreu, 53 anos, ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Tocantins, presidente licenciada da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, deputada federal, senadora, atual ministra da Agricultura. Você vai saber agora em que momento vidas e trajetórias tão diferentes acabaram se encontrando na cidade de Campos Lindos, no estado de Tocantins. Juarez abre a pasta e mostra os documentos de décadas passadas, impostos pagos pelo pai comprovando que a família viveu pelo menos 70 anos nos 545 hectares da Fazenda Coqueiro. Nada disso serviu para evitar a desapropriação. A terra onde o pai do seu Juarez está enterrado foi parar nas mãos da hoje ministra da Agricultura, Cátia Abreu. E chegou para dizendo, ó, seu Juarez, eu recebi essa terra aqui do Siqueira Campo, esse lote, e aí me disseram que tinha esse povo morando em cima, eu vim tomar conhecimento com essa família. Eu disse, pois é, tá aqui minha mãe de 84 anos, tá aqui os irmãos, que nesse dia estava quase todo mundo em casa, a casa estava cheia. Ela abraçou todo mundo com aquele carinho, com aquela satisfação. E ela falou assim, Juarez, você tem algum documento dessa terra? Eu digo, tem. Nós paguemos. O velho meu pai, ele pegou o talão territorial, que naquele tempo era o melhor documento, aí se pagou 13 anos os impostos desse talão territorial. Naquela época o Estado cobrava aquilo, não tinha outro documento. E aí ela disse, olha, pois entrega aqui para meu advogado que ele sabe aí, se esse documento tem valor. Aí o advogado dela leu todinho e foi muito justo. Disse, olha, Cátia, eu sou seu advogado, mas não tem quem tome essa terra aqui desse povo, que eles têm 1000 hectares aqui documentados. 5 meses depois, segundo o agricultor, a vida da família mudaria para sempre. O menino chegou lá e disse, olha pai, chegou o caminhão cheio de polícia. Aí todo mundo chorando, era a mulher chorando, era os filhos tudo. E aí eu cheguei todo molhado. Pessoal, 1 hectare equivale a um campo de futebol, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, 1000 hectares equivaleria a 1000 campos de futebol. Que estava colhendo arroz, deixar aquilo, tudo que eu tinha para trás, moço, criação. Nem uma galinha não pude tirar do local, porque não cabia nada. O carro era pequeno, aí já veio caindo minhas coisas, era pouca, mas já vinha arroiado o carro e caindo de cima e quebrando e molhando tudo, e todo mundo na chuva.
decreto autorizando a desapropriação da fazenda Santa Catarina foi publicado em 8 de maio de 1997 pelo então governador Siqueira Campos. Uma área de 105 mil hectares, considerada improdutiva e de utilidade pública, foi destinada ao projeto agrícola Campos Lindos, criado para impulsionar a agricultura em Tocantins. Segundo esse jurista, especialista em direito agrário e professor da Universidade de São Paulo, o decreto é inconstitucional. Foge da regra que é prevista constitucionalmente. O Estado não tem a atribuição de fazer reforma agrária. O Estado pode desapropriar áreas, mas não com essa finalidade de tornar imóveis rurais improdutivos. Quem deve fazer isso por disposição constitucional, aquilo que foi ajustado, é a União Federal através do INCRA. O procurador da República no Tocantins denunciou o beneficiamento de políticos e produtores rurais ligados ao governador na venda dos lotes por um preço abaixo de mercado. Qual foi o critério adotado na época para esses novos proprietários? Eu sei que tinha algumas pessoas que tinham um relacionamento bem próximo com o governo de Siqueira Campos. Uma situação que gerou um pedido de intervenção do STF na Justiça do Estado. No documento, os procuradores citam a transferência dos lotes desapropriados para políticos influentes no cenário estadual e nacional e destacam que esses mesmos políticos venderam os presentes que ganharam do Estado, obtendo lucros absurdos. A ministra Cátia Abreu, que na época era presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Tocantins, foi contemplada com o lote de número 1, como mostra esta certidão registrada no cartório de imóveis da cidade de Campos Lindos. A ministra pagou na época R$ 27.914 por uma área de 1.268 hectares, valores considerados na época bem abaixo de mercado. 9 anos depois de ter comprado a fazenda Ouro Verde, a atual ministra da Agricultura vendeu a propriedade para a empresa Solos, por um valor tão mais alto que nem parece ser a mesma área, R$ 4.400.000. A venda dessa área para a Solos Mapito Participações, empresa que pertence a um fundo internacional de investimentos, rendeu à atual ministra da Agricultura o valor de R$ 3.565 por hectare. Quando adquiriu a terra 9 anos antes, pagou pelo mesmo hectare apenas R$ 22. Uma valorização de 16.000%. Detalhes do negócio realizado no dia 25 de março de 2010 estão registrados neste documento obtido no cartório de registro de imóveis em Campos Lindos. Valor da venda e o comprador, a empresa Solos Mapito Participações. Outras 2 áreas foram vendidas pela ministra Cátia Abreu para a empresa Solos. 2 lotes adquiridos por meio do mesmo projeto agrícola. Um de 195 hectares, no valor de R$ 698.000, e outro de 74 hectares, por R$ 264.000. Somando os valores das 3 áreas, a ministra da Agricultura recebeu R$ 5.368.000. É um sentimento de tristeza, só de tristeza. E isso fica pro resto da vida. Eu sei que não tem quem perde tudo que você tinha, o acesso de viver, sua terra, porque quando começa a ficar bom, que tem estrada, tem tudo, aí a gente não poder mais estar lá, os outros produzindo, colhendo, tudo beleza, e nós aqui, ó, sem ter onde plantar, sem ter onde a gente colher nada. É só de tristeza, sabendo que meu pai está enterrado lá e minha mãe não está, por causa de perseguição, porque todo mundo criou usura, porque a terra é de grande valor. E na reportagem de amanhã você vai conhecer os produtores rurais que foram prejudicados com a desapropriação em Campos Lindos. E detalhes da decisão da Justiça que obriga a ministra e a empresa Solos a indenizar os ex-proprietários das terras. E também você vai conhecer os outros políticos beneficiados com a desapropriação no norte de Tocantins. As irregularidades apontadas durante todo o processo.
Nessa venda não foi priorizado, não foi oportunizado a compra para os pequenos agricultores que lá residiam e habitavam de forma tradicional há décadas. Então, essa é a ministra que estava lá inquirindo, né, colocando o dedo na cara do ministro, ex-ministro Ernesto Araújo, como se o cara fosse um bandido. Ela que é bandida. Agora vamos aqui, ó. Kátia Abreu recebeu 500 mil em Caixa 2 por meio do marido, diz Odebrecht. A senadora e ex-ministra do governo Dilma era registrada sob o codinome de Machado. O que será, né? Acho que era o sobrenome do marido, que era Machado. Mas essa acusação, o STF, quem arquivou? Quem arquivou? Quem? Se vocês adivinhar, eu vou dar um prêmio para todo mundo que adivinhar. Adivinharam, né? Pois é, ele mesmo. Mas foi o senhor Gilmar Mendes. Ele arquivou o processo, disse que não tinha prova nenhuma, quer dizer, a palavra do delator da Odebrecht, que delatou mais de 500 políticos, não vale nada. Né? As provas, o dinheiro que os caras devolveram, tudo isso daí não vale. Aliás, inclusive, eu acho que a gente vai ter que devolver o dinheiro para o Odebrecht. É o país que é piada pronta, o Brasil. É tipo assim, é o cachorro, o rabo abanando o cachorro, né? O poste mijando no cachorro. Deputado campeão de desmatamento, filho de Kátia Abreu, legisla em defesa dos negócios da família. Irajá Abreu criou o projeto de lei que beneficia não apenas o agronegócio, mas a sua própria fazenda, que foi multada em 130 mil pelo IBAMA. E família, hein? Rouba a terra de um, faz projeto de lei para outro. Ah, maravilha, uma maravilha. Agora eu vou chegar na parte da China. Vocês perceberam lá que na Inquisição que ela estava fazendo, só faltou ela tacar fogo, porque na Inquisição eles julgavam, né? Se o cara não falasse o que queria, eles iam lá e metiam fogo no cara. Era mais ou menos assim a Inquisição. E por que ela defende a China assim com tanto vigor? Por que será? Será que é porque ela vende para a China? Ela tem negócio obscuro com a China? Quem sabe? Né? Vamos fazer essa pergunta, deixar no ar. Aí a gente vem aqui, ó, PDT, partido do senhor Ciro Gomes. Olha o que está logo em cima aqui, ó, a manchete. PDT e Partido Comunista da China debatem candidatura de Ciro e fortalecem parceria. Pessoal, presta atenção. É o PDT e o Partido Comunista da China. Tá? É o PCC da China, Partido Comunista Chinês. Fizeram parceria. Não foi o Ciro Gomes e um político, não foi nada disso. Foi o Partido Comunista Chinês. Você sabe quantos membros tem o Partido Comunista Chinês? 100 milhões de membros. Só um partido. Lá não tem dois partidos, porque não pode ter outro. E ela foi vice do Ciro Gomes. O que isso tem a ver? Eu já não sei. Eu gostaria muito de saber. Né? Agora vamos falar um pouquinho da China. Eu vou falar rapidamente da China para encerrar o vídeo. China condena jornalista a 4 anos de prisão por cobrir a pandemia de Covid em Wuhan. Agora, vocês sabiam que na China... vocês sabiam que na China não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Google, e o WhatsApp você não pode mandar mensagem de voz, você pode mandar uma mensagem escrita? Pois é. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que não pode ter na China. Este é o 5º vídeo da série Antes de você viajar para a China. E aqui a gente vai discutir um pouco o que você tem que fazer no seu celular para conseguir acessar os sites e aplicativos que você está acostumado a usar aqui no Brasil. Vamos lá? Se você não sabe, na China existem muitos sites que você não vai conseguir acessar. São sites que você usa no dia a dia, que você nem percebe que usa, que ele está no seu celular, que você consulta, usa o tempo inteiro, e você chegando no país, a partir do momento que você entrou lá dentro, você não vai conseguir mais usar.
Uns bons exemplos disso é o próprio Google. Então hoje em dia praticamente tudo você usa o Google, seja para ver a previsão de tempo de uma cidade, seja para ver o custo de uma passagem, seja para tirar a dúvida que você tem, seja para consultar uma palavra às vezes em inglês, qualquer coisa você consulta o Google, né? E o Google é 100% bloqueado na China, né? Existe um outro vídeo que fala um pouco mais em detalhe do porquê esses sites e aplicativos são bloqueados. Não só o Google, mas outros que eu vou falar aqui. E eu vou deixar um link, você clica no i aqui em cima no card para eu não vou nem responder por quê, né? Você não precisa nem assistir o vídeo do cara, o outro. Por quê? Porque é um país comunista, simples assim. Né? É o comunismo que o PDT lá tá se aliando, ao Ciro Gomes se aliando à China, falando que é um país democrático lá, não tem Google. Assistir um pouco mais em detalhes sobre todos os outros sites e aplicativos que são bloqueados e o porquê. Partindo desse princípio que o Google é bloqueado, os irmãos do Google também são. Então o Google Maps não vai funcionar, o Gmail não vai funcionar, o Drive, que você às vezes armazena os seus arquivos e até seus documentos, também não vão abrir, e outras redes sociais que você deve estar acostumado a acessar diariamente também não funcionam. Exemplo, o Facebook, o Instagram, e tem uma empresa, um aplicativo que a gente usa diariamente para se comunicar, que é do mesmo grupo que o Instagram e o Facebook, que é o WhatsApp. Então o WhatsApp não vai funcionar lá na China, né? Eventualmente ele funciona para trocar mensagens de texto. Então você consegue usar o WhatsApp para enviar alguma mensagem de texto. Agora, para um áudio, um arquivo ou uma foto, um vídeo, já vai ser bloqueado, ele vai ficar carregando como se a internet estivesse ruim e ele não consegue baixar. Diversos outros sites e aplicativos de banco, blog, notícias e até o Wikipedia, né, que você usa para consultar dúvidas de população de uma cidade ou para aprender sobre um tópico, são bloqueados na China. Então qual a minha dica se você está viajando para lá? Não acessar o banco por 10 dias? Não acessar seu Instagram por outros 10 dias? Isso seria sim, talvez, uma maneira de você ter paz e ver se você conseguiria ficar tanto tempo longe do celular. Mas eu duvido que você consiga, principalmente com o WhatsApp hoje em dia, que você deve cuidar dos seus próprios negócios e administrar a sua empresa usando o WhatsApp. Resumindo, por que a senadora Cátia Abreu ataca o ministro das Relações Exteriores, que chamou o comunavírus de comunavírus? Ele é o comunavírus. Todo mundo sabe que o vírus veio da China, né? Até uma criança, um idiota, sabe que o vírus veio da China. Por que ela defende tanto a China, essa ditadura, na qual o Ciro Gomes também está fazendo parceria? Inclusive o PSDB também tem muita ligação com o partido chinês, o PCC, o partido chinês. Pessoas de fome lá na China para implantar a ditadura do comunismo, do proletariado. Essa é a senadora Cátia Abreu. Tá? Ela não engana ninguém. Ataca um ministro que é honesto, tá? Nunca roubou terra de ninguém, nunca grilou a terra de ninguém, certo? O cara é um cara, não tem nada contra ele. Ele pode pensar diferente de você, dela. Ele quis se alinhar aos Estados Unidos, ao Donald Trump, e daí? Isso é crime? Crime é o que ela faz. Grilou a terra do cara lá, do senhorzinho. Entendeu? A gente quase chora de ver o cara falando. Você vê lá, que dó. O cara morando no barraco. A mulher grilou a terra do cara e vendeu, faturou milhões em cima. E ainda vem pousar de santinha aqui lá no Senado, apontando o dedo na cara de um ministro honesto. É uma piada. Esse Brasil tá virando piada. Essa CPI tá virando piada. Entendeu? Alguém tinha que acabar com essa palhaçada dessa CPI. Tá? Hoje, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ser o Pazuello, que já eles vão colocar ele. Aliás, o Pazuello ele não vai ser jogado na fogueira. Ele vai ser crucificado mesmo. O general 5 estrelas, tá? Um cara estudado que prestou serviço ao país há mais de 30 anos. Um cara que não tem nada contra ele. Quem vai fazer pergunta para ele? Quem? Olha só que situação, gente. É uma coisa assim ridícula. Renan Calheiros vai fazer pergunta para um general 5 estrelas. Um cara que tem mais de 10 processos no STF e em um ele é réu. Tá? Fora os que foram arquivados pelo STF, porque caducou, simplesmente. Aí você pega o Omar Aziz, que a família foi toda presa porque desviou dinheiro da saúde no Amazonas. Ele já tem vários crimes lá no Amazonas por desvio de dinheiro na saúde. Tá? Aí você pega o Jader Barbalho, ele não está
Ele é vice-relator. Até agora não mostrou a cara. E você pega o Fala Fina, o Randolph Rodrigues. Fala Fina, que foi, inclusive, ele foi acusado do mensalinho na época, em 2003, quando ele era deputado. Ele foi deputado ou vereador, eu não me lembro. Ele foi acusado de receber mensalinho. E aí? Olha o tipo de gente que vai colocar o general 5 estrelas, o general Pazuello, na cruz e meter o prego nele. Olha o tipo de gente. É vergonhoso. E a gente vai ter que assistir isso. Isso que é pior. Então, pessoal, tá aí minha indignação. Tá? Essa é a senadora Cátia Abreu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente tem que mostrar isso para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá? Compartilhar esse vídeo, compartilhar o link nas redes sociais, compartilha nos grupos de Facebook, é legal, no WhatsApp. E é isso daí. A gente vai desmascarar todo mundo, as pessoas que são contra o país, que ficam se pagando lá, querendo dar moral em outra pessoa, e não tem moral nenhuma, nem para estar lá ela tinha que estar presa. Essa mulher tinha que estar presa. A senadora Cátia Abreu. Não era nem para estar lá no Senado Federal. Envergonha o Senado Federal. Aliás, o Senado Federal, né? Isso aqui ali se cobrir, vira circo, se cercar, vira cadeia. Falta pouco. Acho que eu já falei muito, né? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.